Bem-vindos à segunda semana do seminário Mitos do Contemporâneo. Para os que estão vindo pela primeira vez, o seminário tem um total de 6 mesas. Cada mesa, o título de cada mesa corresponde a um dos mitos do contemporâneo, como nós designamos. E com isso nós queremos designar, enfim, truísmos, lugares comuns, pressupostos pouco examinados, que as mesas terão a missão de examinar. Antes de passar a palavra para o Rafael Cardoso, que vai apresentar a mesa de hoje, só 2 rápidos avisos, né? O primeiro é que essa mesa, como as outras, como as demais, terá o seguinte formato: cada convidado terá cerca de 10 minutos para considerações iniciais. A gente pede que o tempo seja respeitado porque a gente tem um limite estrito de tempo aqui de 9 horas da noite para terminar. Após o que teremos uma conversa aqui entre os membros da mesa e aí vamos abrir para perguntas do público. E o segundo aviso é que já está no ar, tem um canal do YouTube, Mitos do Contemporâneo, onde já estão no ar os vídeos da semana passada. E ao fim dessa semana, o mais rápido possível, colocaremos também os desta. Rafael. Obrigado, Sérgio. Bom, nossa mesa de hoje, o tema é Vale Tudo na Arte Contemporânea. Volto a repetir, reforçando o que o Sérgio falou, o nosso mito de hoje é Vale Tudo na Arte Contemporânea. Não estamos aqui para afirmar o mito, mas para questionar o mito. Como já estamos começando com um pouquinho de atraso, eu vou apresentar logo vocês todos receberam o folheto, né? O folheto tem as informações sobre a proposição que colocamos para os integrantes da mesa. Nossa mesa hoje é composta por o nosso convidado externo aqui do Rio, Lorenzo Mami, que é professor de filosofia medieval na USP, e que é autor do livro De Resta, que é um livro mais recente dele, de crítica de arte, que eu acho que muitas pessoas devem conhecer ele como autor desse livro, que é uma produção mais recente. Também temos o prazer de ter aqui Paulo Sérgio Duarte, que é professor da Universidade Cândido Mendes, diretor do Centro Cultural Cândido Mendes, e que é um dos críticos de arte mais renomados do país. Foi, inclusive, curador da Quinta Bienal do Mercosul, entre muitas outras realizações. E Matheus Rocha Pita, artista plástico, extremamente ativo aqui no Rio de Janeiro. Acho que as pessoas conhecem muito o trabalho do Matheus no Rio, não o suficiente, porque é um dos jovens artistas mais interessantes produzindo hoje, aqui na cena carioca, e que está aqui para participar com a gente dessa discussão do mito do Vale Tudo na arte contemporânea. Vamos então começar, queria passar a palavra para o Paulo Sérgio para começar com as considerações iniciais. Eu quero agradecer a toda a organização, especialmente aos coordenadores dessa série de palestras aqui. São meus amigos Sérgio Martins e Rafael Cardoso. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer a presença de vocês aqui. O tema é interessante e eu queria apresentar a obra de arte a que se refere o folheto que vocês receberam. Eu queria apresentar aí, está pronto, Marisa? Eu vou. Porque é importante essa referência, muito bem escolhida pelos organizadores, e muita gente não sabe do que se trata, mas é uma obra de arte que está em uma obra de arte produzida em série e se encontra no acervo de importantes instituições internacionais. O Piero Manzoni, um artista que morreu muito jovem, tinha uma pesquisa importante em pintura, muito próxima daquilo que o Robert Heyman fazia paralelamente, uma pesquisa de branco sobre branco, mas morreu aos 30 anos de idade. E essa lata supostamente tem a merda do artista dentro, né? Está enlatada e rotulada assim, numerada, e vendeu todas, certo? Ele guardou umas para si, mas foram todas vendidas. E o preço não era baixo. Reza a lenda que na época ele pesou cada lata e o peso da lata foi vendida ao peso de ouro naquele momento no mercado. E hoje vale bem mais que o peso de ouro. Isso é um indicador do vale tudo, sem dúvida, na arte contemporânea. Por isso eu achei a referência muito boa.
E, num certo sentido, esse Vale Tudo começou bem antes. O Vale Tudo começa em 1916, a meu ver, em Zurique, como uma estratégia política, né? O dadaísmo, quando é criado em Zurique, faz parte de uma estratégia política. A arte tinha se institucionalizado e no mundo laicizado do capitalismo, esse mundo que depois de Nietzsche Deus estava morto, a arte veio assumir um certo papel de uma nova religião, uma religião laica, mas uma nova religião, com seus templos, que eram os museus, com seus santos, que eram os artistas, com seus sacerdotes, que eram os críticos, os historiadores da arte, os curadores, né, os organizadores das instituições, né? Então, todo esse universo, para certos artistas, perdia a arte, perdia uma certa força de atrito que ela tinha com a sociedade. Ou seja, uma certa distância que ela guardava do mundo do senso comum e as questões cognitivas da arte pareciam estar agora consagradas e cercadas por aquilo que no debate da terça-feira passada, e com razão o Rafael Cardoso chamou a atenção, pelo sistema da arte. Esse sistema da arte é formado, né, evidentemente, por instituições, né? Essas instituições, entre elas, temos a academia, os museus, mas também uma outra terceira instituição muito importante, o mercado, e no centro desse sistema tem o produtor, o artista. Esse sistema, é contra esse sistema que os dadaístas vão mover suas estratégias. São estratégias de negação radical do sistema. Entre os trabalhos dadaístas estão, achei engraçado, a Luísa Duarte, na mesa da terça-feira passada, colocar o corte da arte contemporânea em Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, para mim, até então, era, evidentemente, um artista da modernidade, enquanto a contemporaneidade eu tinha deixado para o pop, para os anos 60, de repente eu escuto aqui que já havia arte contemporânea desde Marcel Duchamp, mas Marcel Duchamp faz parte dessa estratégia política de contestação do sistema da arte. Ele não somente era um artista bem dotado de saber fazer arte, como demonstram suas pinturas, por exemplo, Nu Descendo a Escada, ou mesmo as máquinas celibatárias do Moinho de Chocolate, e o Grande Vidro, sobretudo, que é a sua obra mais monumental, mas eu acho que, ao fazer os ready-mades, ele estabelece que existe um plano, uma dimensão de vale-tudo mesmo na arte. Então, esse vale-tudo começa na modernidade, não é um fato da contemporaneidade, um fenômeno da contemporaneidade. Ou seja, a arte moderna já tinha dentro dela esse questionamento através de um vale-tudo. Os ready-mades, o objeto V, como o mictório, a roda de bicicleta, ele não tinha para o artista, para o Marcel Duchamp, o mesmo estatuto das outras obras dele. Ele era um grande enxadrista, passou anos só jogando xadrez, retirado da cena artística, e ele chamava aqueles objetos V, os ready-mades, de meus peões. Para quem joga xadrez sabe o que isso significa. Não era nem torre, nem bispo, nem rainha, nem rei, eram os peões. Então os ready-mades não tinham para ele o estatuto de outras obras que ele desenvolveu. E esse estatuto dessas obras era exatamente questionar o sistema da arte, né? Ou seja, como um contexto sobredetermina o objeto que é apresentado. Como um texto pode superdeterminar um objeto tal qual apresentado. Deslocando o objeto do seu local, por exemplo, a loja de aparelhos sanitários, o mictório, no contexto de uma exposição de arte, vira obra de arte. E o Manzoni radicaliza isso em 1961, mostrando que essa situação permanece. Ou seja, pode-se ir até mais longe, né, do que mostrar somente roda de bicicleta no mictório. A lata, eu queria contar uma anedota aqui. Eu tenho um amigo que é um artista muito respeitado, francês, o François Morellet,
fez parte de um movimento construtivista francês dos anos 50, que esse movimento de arte concreta francesa foi muito eclipsado pelo tachismo, não sei se o Lourenço concorda com isso. Eu acho que o tachismo eclipsou um movimento forte e importante. As manchas, né, do tachismo ocuparam a cena francesa, da pintura francesa, e esses artistas concretos não participaram muito da cena, mas desenvolveram uma obra consistente. Entre eles era François Morellet, que trabalhava inclusive com luz já naquela época. Ele conhecia muito bem os brasileiros, o movimento construtivo. Quem fez o primeiro cartaz da exposição dele, da primeira exposição dele na Alemanha, foi Almir Marvinier, um artista brasileiro que até hoje reside na Alemanha. Mas o episódio que eu queria contar é que ele estava fazendo uma exposição na Itália e o Manzoni entra e diz assim para ele: eu queria fazer uma troca com você, eu gostei muito daquele trabalho. E o Morellet, então vamos fazer uma troca. Aí ele trouxe uma latinha dessa para o Morellet. O Morellet disse: poxa, uma só, pelo menos duas, né? O engraçado é que passa-se os anos, o Manzoni já estava morto, passa os anos, e um dia o Morellet abre o jornal e uma latinha dessa tinha sido vendida por dezenas de milhares de dólares num leilão. E ele chama correndo a Daniela, a mulher dele, e diz: Daniele, guarda as latinhas no armário antes que a empregada jogue no lixo pensando que aquilo é merda de artista mesmo. Mas o fato do vale tudo na arte contemporânea, o que eu queria dizer é que a gente precisa substituir uma teoria da arte contemporânea por uma teoria contemporânea da arte. Porque vale quase tudo na arte contemporânea. Mas tem umas coisas que não valem. O Afonso Costa testemunha disso, exercita como eu essas práticas heterodoxas. Por exemplo, não vale incorporar em exposições da chamada arte contemporânea a arte popular. Enquanto, se forem escritas nessas exposições certos trabalhos de certos artistas populares, vocês vão ver que certas produções de arte contemporânea são muito ruins, mas muito ruins mesmo, são de dar dó. E a potência desses artistas populares pode demonstrar facilmente com a poética deles que não se pode abdicar da exigência poética na produção artística. O que o Vale Tudo permite é que obras de baixíssima densidade poética, somente às vezes em nome de enunciações políticas, entrem no circuito da arte contemporânea sem nenhum valor estético. E, evidentemente, é nisso que aí cria-se o mito de que vale tudo na arte contemporânea, porque está valendo tudo mesmo. A quantidade de porcaria que a gente é obrigado a ver nessas exposições não está no gibi. Bem, começamos de modo polêmico, isso é bom. Teremos bastante ocasião de estender essa polêmica. E vou passar, primeiramente, antes de passar a palavra para o Lourenço, vou passar para o Matheus. Acho que a gente queria ter a posição do artista nesse momento, até para acalmar o boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui na mesa. É uma honra estar aqui do lado do Paulo Sérgio, que 5 anos atrás participou de uma mesa também que informou um pouco a minha apresentação aqui. E também o Lourenço, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou começar, desde que eu fui convidado para participar com esse tema, eu não consegui esquecer da novela que, para mim, é o paradigma de Vale Tudo. E que é um paradigma, antes de ser da arte, meio que da vida, assim, para quem já viveu nos anos 80, ela define bem, tem digamos assim, um âmbito maior do que dentro da arte. Vamos lá. Então, Vale Tudo é uma novela, para quem não conhece, é uma novela nos anos 80 que diagnosticou um drama da época. E que era mais ou menos o drama de uma classe média que vivia... o Vale Tudo era tanto
personagem principal, Maria de Fátima, que tentava, muito ambiciosa, que tentava ganhar a vida, quanto um drama da classe média da época, que vivia numa inflação de 40% ao mês, numa coisa totalmente maluca, uma vida totalmente maluca, então valia tudo para dar-se um jeitinho e seguir vivendo, e seguir sendo classe média. Essa questão da inflação criava uma vertigem de valor também, que a ideia de valor, a cada mês que passava, valia menos. Então você tinha um abismo aí de valor que escancarava também uma porta para o vale tudo, que nem o dinheiro, que seria a simetria do valor, valia alguma coisa. No cenário internacional tinha a dupla Ronald Reagan, que ele um ex-ator de Hollywood, e a Margaret Thatcher, uma das inventoras da gordura hidrogenada. Isso é verdade. É mesmo? Eles estavam operando no mundo uma desregulação financeira e, segundo os advogados os que gostam dos dois, uma revolução econômica, que diminuiu o tamanho do estado do bem-estar social e desregulou o setor privado, e deixando a classe média ainda mais apertada, vamos dizer assim. Nos anos 80 também, eles viram o retorno do autor, né, que a morte já tinha sido decretada um pouco antes. Ele é o autor ressuscitado um pouco nos anos 80 com o retorno à pintura, e aqui no Brasil, o Leonilson é a pessoa que mais representa seria o ícone desse retorno à pintura, que ele é esse artista de personalidade atormentada, romântico, desiludido, e tudo isso é projetado diretamente na superfície da obra deles. Não existe essa economia muito, muito clara. Ele também, ao lado do Cazuza, foi um símbolo da luta contra a AIDS, que freou um pouco os impulsos sexualmente liberadores das décadas anteriores. No final de Vale Tudo, a Maria de Fátima, ela se casa com, para quem não conhece, não viu a novela, ela se casa com ela é a vilã, que não tem um final ruim, pelo contrário. Ela se casa com um aristocrata italiano que é capaz de pagar uma fortuna para mascarar a homossexualidade dele em troca de um casamento de fachada. É um final feliz, onde vale tudo, inclusive o compartilhamento do amante César com o italiano. Um outro italiano, agora falando sério, o filósofo Giorgio Agamben, declarou numa entrevista já célebre em 2012 que Deus, aquele cuja morte já um outro filósofo decretou no século XIX, não morreu, virou dinheiro. Na mesma entrevista, Agamben dizia o seguinte sobre Marcel Duchamp, abre aspas: Duchamp talvez tenha sido o primeiro a dar-se conta do beco sem saída em que a arte se meteu. O que fez Duchamp quando inventa o ready-made? Ele toma um objeto de uso qualquer, por exemplo, um vaso sanitário, e, introduzindo no museu, o força a apresentar-se como obra de arte. Naturalmente, a não ser o breve instante que dura o efeito do estranhamento e da surpresa, na realidade nada alcança aqui a presença, nem a obra, pois se trata de um objeto de uso qualquer, produzido industrialmente, nem a operação artística, porque não é de forma alguma uma poiesis, produção, e nem sequer o artista, porque aquele que assina com um irônico nome falso, o vaso sanitário, não age como artista, mas sim muito como filósofo ou crítico, ou, conforme gostava de dizer Duchamp, como alguém que respira, um simples ser vivo. Em todo caso, certamente ele não queria produzir uma obra de arte, mas desobstruir o caminhar da arte, fechada entre o museu e a mercadorização. Vocês sabem, o que de fato aconteceu é que um conluio, infelizmente ainda ativo, de hábeis especuladores e de vivos, transformou o ready-made em obra de arte. E a chamada arte contemporânea nada mais faz do que repetir os gestos de Duchamp, enchendo com não obras e performances a museus, que são meros organismos de mercado, destinados a acelerar a circulação de mercadoria. E assim, como o dinheiro já alcançaram o estado de liquidez e querem ainda valer como obras. Essa é a contradição da arte contemporânea.
abolir a obra e, ao mesmo tempo, estipular seu preço. Diante desse impasse, eu queria propor aqui um gesto como estratégia. Esse gesto é o acordo. Para haver um confronto, um jogo, deve-se primeiro, antes de tudo, se fazer um acordo. Até no Vale Tudo, uma luta onde, teoricamente, qualquer golpe é válido, a luta só acontece a partir de um acordo. O acordo é tanto a condição de início quanto um fim de jogo. Saber perder também é uma forma de acordo. Segundo o artista suíço Thomas Hirschhorn, Andy Warhol é o artista do acordo. Ele diz ao dizer sim, Andy Warhol concordou com a realidade social e econômica. Andy Warhol é o artista do acordo. Acordar, nesse sentido, no entanto, é se confrontar com a realidade como ela é. Acordar é a precondição de tanto aceitar quanto recusar alguma coisa. E é só pelo acordo que se pode mudá-la. Andy Warhol era corajoso. Ele cooperou com a realidade para poder mudá-la. Ele me mostrou que a realidade não pode ser mudada ao menos que você acorde com ela. A realidade que eu proponho acordar aqui, como uma coisa para se trazer para a discussão, é a realidade da mercadoria da arte. Não é que a arte virou mercadoria. A perspectiva inversa é mais interessante. O mundo da mercadoria que virou arte. Que a única maneira de se quebrar isso, quebrar a magia da mercadoria, é acordar com essa realidade. E tentar habitar ela por dentro. Assim, tentar quebrar só se pode quebrar o Vale Tudo aceitando essa realidade, não tentando fugir dela. É isso que eu trago aqui para a discussão. Muito bem. Então, agora passar a palavra para Lorenzo Mami, por favor, falar. Bom, obrigado pelo convite. Eu vou ser bem esquemático nessa primeira fala, porque, enfim, não existe apresentação em colocar tudo o que me interessa sobre o assunto na mesa, depois o que vai vingar, óbvio. Eu queria partir dessa ideia de contemporâneo como lugar, digamos, onde nada está definido, digamos, por aproximações sucessivas. Tem uma ideia mais geral de contemporâneo. Contemporâneo é simplesmente aquilo que acontece no presente. Né? Em qualquer época tem um contemporâneo, significa aquilo que está acontecendo na hora. Esse conceito embute necessariamente que aquilo que está acontecendo seja ainda em aberto, quer dizer, ainda não, a gente não sabe no que vai dar, não sabe o que vai acontecer, então está embutido na própria ideia de contemporâneo que tudo seja possível, né? E que nada ainda só define o seu passado, que é necessariamente aquilo que é. Agora, existe um momento em que esse parâmetro contemporâneo, que é um fato contingente, que é dado pelo próprio caráter de ser contemporâneo, passa a ser um parâmetro, um valor, né? Passa a ser, em vez de um defeito, uma virtude, uma força da arte. Esse momento, eu acho, não é nem aquilo que nós costumamos chamar de contemporâneo, mas é o surgimento moderno. Na verdade, moderno e contemporâneo são sinônimos, né? A gente divide posteriormente para distinguir duas épocas, mas com o mesmo conceito, na verdade. Já está embutido na ideia do Kant de que uma obra de arte, o julgamento sobre o belo só pode ser singular e a posteriori, que nada a princípio pode ser negado ao estatuto do belo, né? Ou, portanto, modernamente o estatuto de arte. Então, digamos que já em Kant está embutido o original do Duchamp, né? De alguma maneira. Lá já está justificado, né? Mas, evidentemente, a ideia do moderno, que depois aparece em Baudelaire de maneira clara, mas talvez já em Stendhal, quando o Stendhal fala do Rossini, diz que o Rossini é igual a Napoleão, porque o que conta nele não é tanto o conhecimento, a técnica musical, mas a estratégia, a capacidade de pegar de surpresa, né, de jogar sobre a situação imediata. E depois diz, eu escrevo como o Rossini compõe, né? Então é ele o primeiro escritor moderno. Os dois, tanto ele tanto Stendhal quanto Baudelaire, fazem justamente essa operação fundamental para a arte moderna, que em vez que
o parâmetro vertical do aprimoramento e do desenvolvimento de uma tradição, prevalece o parâmetro horizontal da intervenção imediata política, como disse o Paulo Sérgio, né? No sentido que a arte é sempre um ato político de atuação estratégica numa situação atual. E desse ponto de vista, justamente, o moderno e o contemporâneo estão juntos. O contemporâneo, desse ponto de vista, é um desenvolvimento moderno. Um outro conceito mais restrito é aquilo que recentemente teve, já não mais tão recentemente, mas enfim, em tempos mais próximos, teve o seu melhor representante, Arthur Danto, né, que acabou, inclusive, de morrer esse ano, que é aquela ideia que, a partir de um dado momento, que ele identifica com as caixas do Brillo Box do Warhol, não há mais nada que não possa ser arte e que, portanto, uma fase do moderno que era prescritiva, baseada em manifestos, e, portanto, em princípio daquilo que não se pode fazer teria acabado, e se abriria uma fase em que tudo se pode fazer. Né? E qualquer coisa pode ser objeto da arte. Nesse sentido, de alguma maneira, de fato, para essa operação dar certo, precisa pegar do chão lá de trás e trazer para a contemporaneidade. Em Para Duchamp tem o grande sucesso na década de 60, bem ligado à época do pop. Agora, essa última é que me convence um pouco menos, por várias razões. A primeira é que não me parece que a produção do Warhol, por exemplo, que seria o artista contemporâneo por excelência, demonstra uma maior liberdade que uma produção do Picasso, digamos, seria um moderno por excelência. Talvez o contrário, Picasso é que parece ser aquele que faz o que quer, né? E o Warhol é continuamente, todas as narrativas que ele faz é sempre baseado sobre um impasse, né? Não sabia o que pintar, ele disseram pinta o que você gosta, e comecei a pintar dinheiro, queria sair da pintura, e o Rauschenberg disse faz silk screen, né? O silk screen vira uma marca registrada, ele faz silk screen o resto da vida, né? E todos os pop, na verdade, estão ligados a uma metodologia muito restrita. O Lichtenstein só faz retículo, né? Ele só faz silk screen. O Oldenburg só faz mudança de escala e de consistência das coisas. Enfim, na verdade, a arte moderna a arte contemporânea parece mais restrita do ponto de vista dos recursos da arte moderna, porque certos procedimentos acabam sendo a garantia de articidade, o reconhecimento da articidade de objeto que não se distingue de outra maneira, né? Ou seja, o problema do Warhol, para mim, não é tanto o fato que, quer dizer, a questão do Warhol não é tanto que qualquer coisa pode ser obra de arte, é que a obra de arte deve ser igual a uma coisa qualquer, né? É que, na verdade, é muito diferente, na verdade é algo muito restritivo, né? Por outro lado, a segunda razão é que eu acho que a arte moderna não é muito prescritiva. O primeiro grande movimento da arte moderna não tem manifesto, talvez os mais importantes, impressionismo, fusismo, cubismo, não vivem em manifesto. Onde tem manifesto, futurismo, surrealismo, o manifesto, em geral, não dá indicações sobre que arte tem que se fazer. Tanto que, em geral, são artistas muito diferentes entre eles. No surrealismo cabe Miró, Giacometti, Dalí, Magritte, né? Não tem nada a ver um com o outro. Nada, né? Mesma coisa, os futuristas são muito diferentes entre eles. Porque não tem nenhuma indicação sobre o que tem que se fazer concretamente nos manifestos. São mais declarações de princípios. São mais manifestos políticos, né? No sentido moderno de arte como estratégia, né? Então, eu acho que o período que nós chamamos contemporâneo é um período que se caracteriza não tanto por uma maior liberdade, quanto, se pegarmos a sua época clássica, aí entendo a época entre 60 e 80, depois vou explicar porque considero isso um contemporâneo clássico. O que caracteriza esse período é aquela coisa que ingenuamente se chamava de
talvez um pouco ingenuamente, se chamava relação arte-vida. Né? A crítica aperta da autonomia da arte enquanto produção que se resolvia em si mesma. E como esse período também é um período de grandes mudanças culturais e sociais, um período em que as coisas mudam muito rapidamente, desde o milagre econômico, a crise da década de 60, depois da crise do petróleo, até chegar ao Vale Tudo que Matheus contou, que foi talvez a passagem a outra fase. Tem uma relação extremamente estrita, extremamente rica, entre mudanças estéticas, mudanças comportamentais, políticas sociais. Tem uma fusão entre movimentos culturais, políticos e arte, como talvez nunca teve antes. Né? Figuras como Bois podem fundar um partido, como fazer uma performance, e isso você não vê uma fratura nisso. Né? Não parece que ele está mudando de profissão para fazer uma coisa ou outra. Né? Ao mesmo tempo que os movimentos sociais, o movimento estudantil, enfim, criam uma extrema riqueza e variedade de novidades estéticas, musicais, gráficas, de moda, de cortar cabelo, enfim, né? Tudo tem um valor estético. Esse valor estético tem ao mesmo tempo um valor político. Eu acho que esse período acaba um pouco no momento que o Matheus escreveu, né? Quer dizer, na década de 80, que tem uma volta a uma separação. Essa volta à separação abre uma nova fase, que é a fase em que a gente está vivendo e de que a gente não vê muitos contornos. A gente teve a impressão que a arte moderna fosse uma arte prescritiva e que fosse uma arte de uma grande narrativa, não porque os modernos apostassem numa narrativa, mas porque na década de 50, ou seja, na fase final de um período, foi construída uma narrativa da arte moderna, principalmente a partir da Escola de Nova York, né, que era uma narrativa que ia de Manet até a Escola de Nova York, né, que era uma justificativa da Escola de Nova York como ponto final do percurso. Então esse percurso, como sempre acontece na arte, foi feito a posteriori. E no momento que essa narrativa foi mostrada, a fase acaba, né, porque aquilo já está fechado. E abre uma nova fase que é a contemporânea. O que eu acho é que essa nova fase que é a contemporânea já acabou. E acabou já faz quase 20 anos. Né? O que nós temos hoje são artistas, tem muitos artistas de grande valor, né? Cada um pode fazer a sua lista, mas para mim, William Kentridge, Tassi Dadin, Francis Alice, Olafur Eliasson, embora eu tenha algumas críticas, mas sim, são todos artistas de altíssimo nível, então não é que tem um desaparecimento da arte, um fim da arte, mas a gente não vê ainda os contornos, né? Não consegue ver, não consegue distinguir exatamente o que vai caracterizar essa fase, né? E isso é característica do contemporâneo no verdadeiro sentido da palavra, volto ao primeiro sentido, daquilo que ainda está em aberto, né? Hoje nós podemos falar do contemporâneo, então discussões sobre o pós-moderno, a década de 80, falavam de algo que já foi, né? Falavam de algo que já estava acabando, né? Se algo estava acabando, não é caracterizado por uma liberdade maior, né? É caracterizado talvez por uma situação mais restritiva do ponto de vista dos meios da linguagem. Repito, não tem artista mais livre do que Picasso na modernidade, talvez na história da arte, né? Mas muito mais aberto a uma espécie de eco, de ressonância em relação a uma série de comportamentos que não eram considerados estritamente artísticos, né? Então, uma abertura para o mundo, uma mudança de um parâmetro de autonomia para um parâmetro, que eu gosto de uma palavra do Argan, que é um parâmetro de especificidade, né? Que as coisas tinham uma especificidade estética, mas não tinham autonomia, no sentido que eles ficavam separados do resto, né? Mas caracterizavam, né, qualificavam vários comportamentos como espelho, né? Esse período, que é um período extremamente interessante, mas também é um período que acabou. Não temos hoje uma resposta tão clara, mesmo as últimas acontecimentos aqui no Brasil, em junho, enfim, demonstra, não tem uma relação direta com a estética, não cria nova linguagem artística.
não tinha nem novas roupas ou novas maneiras de se vestir, né? Quer dizer, não tem mais uma relação entre estética e política, entre estética e comportamento, da maneira como tinha na década de 60 e 70. Isso não é necessariamente um defeito, mas então a arte está ocupando de novo uma outra posição que eu acho, e aí discussões como isso são úteis nesse sentido, a gente ainda não conseguiu, ou pelo menos eu, né, ainda não conseguimos definir, né? Então acho que um pouco a nossa tarefa nesse momento é essa. Era só isso, porque é minha primeira parte. Bom, muito obrigado aos 3 convidados pelas falas. Acho que a gente tem muita coisa para discutir aqui. Eu começo assim, lembrando, pegando um pouco desse exemplo que o Paulo Sérgio trouxe, né? Quer dizer, na vez que a gente está no folheto, o Paulo Sérgio lembrou do Manzoni, e também já que apareceu nas outras 2 falas o Warhol. Porque o Warhol, para quem não sabe, também tem uma série famosa, né, de desastres, né, fazendo silkscreens de várias situações de cadeiras elétricas, por exemplo, acidentes, e tem um que é um dos mais interessantes, que na tradução seria Desastre do Atum. Né? Para quem não conhece, é uma latinha, ele pegou uma notícia de uma latinha de atum normal, né, que você compra no mercado, e que tinha uma notícia de que ela tinha alguma toxina que tinha matado umas 2 donas de casa, e tinha foto delas sorridentes no jornal, e ele está reproduzindo isso. E esses alguns trabalhos que o Paulo Sérgio, eu estou lembrando disso por quê? Vou chegar lá. Porque 2 trabalhos que o Paulo Sérgio e o Matheus trouxeram, o Manzoni e, por exemplo, a Jacques Lerner, né, as notas daquele que ela pegava, fazia aquelas composições naquele período da hiperinflação, são trabalhos que eles problematizam justamente o valor de uso. Né? Assim, não é um trabalho, o problema deles não é necessariamente, não é tanto valor de troca, acho que é mais valor de uso. Né? No caso da Jacques Lerner, porque ela pega o dinheiro no momento onde a única função da mercadoria dinheiro, o único uso dela, que é servir de instrumento de troca, está em crise, né? Numa situação particularmente crítica. E no caso do Manzoni, porque ele faz um enigma com isso. Né? Assim, acho que se você abrir, de certa forma, o valor de uso da merda de artista é ser trocado como objeto de arte. Né? Evidentemente, o que ele promete com valor de uso interno, se você abrir aquilo, acho que você vai gerar no máximo um desastre da merda do artista. Né? Seria um Warhol Manzoni. Mas eu digo isso porque assim, essa questão do valor de uso, que acho que é uma das vezes que a gente quer, justamente quando a gente começa a pegar esses termos marxistas, a gente vai de cara no valor de troca, né? A gente acha que é o lance ali, mas eu acho que não. Acho que assim, por exemplo, assim, várias pessoas lembraram, né? Eu já fui publicitário. E acho que a publicidade, ela tem essa... Qual é a função da publicidade? É criar valores de uso, por exemplo. Né? Por exemplo, assim, quando você compra um carro 4x4, você não está comprando necessariamente a razão pela qual o engenheiro fez aquele carro. Você está comprando o que foi vendido, que é um carro da status, que é mais jovem, qualquer coisa. Tanto se não fosse assim, pessoas não comprariam 4x4 para andar só na cidade. Então, tem essa ideia, essa proliferação de valores de uso, e eu me pergunto até que ponto uma das questões críticas da arte nesse momento, exato, essa ideia da coisa qualquer, né, da arte ser como coisa qualquer, se não é em que medida seria uma submissão muito forte a esse regime de criação de valores de uso, né, de que ela vai sendo levada com a maré dentro desse sistema de arte que acaba compulsivamente trabalhando nesse sentido. Então, essa seria a minha primeira pergunta, que acho que faz mais sentido de direcionar para o Matheus, né, que falou mais disso. Não sei se você quer começar respondendo, Matheus. Posso responder. Eu acho que tem uma coisa diferente, porque a coisa qualquer ela é muito importante. Assim, é uma categoria muito difícil, não é uma categoria fácil, a categoria do qualquer. Porque qualquer seria uma coisa que pode ser substituída. Então, eu acho que pelo contrário, assim, a arte, se ela quiser levar a sério qualquer, a única coisa importante é que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, que a gente sempre dá a responsabilidade para o outro, em vez de... Então, que trabalhos de arte que eu acho interessantes, que lidam com qualquer, são aqueles que fazem que o espectador, o público, ou quem está vendo, deem um próprio valor, assim, que problematizam essa atribuição de valor, e não que... o qualquer entra muito bem aí, porque ele... É difícil definir o que não é arte e o que não é. Então isso fica
essa responsabilidade deixa de ser do artista para ser do espectador. Isso é bastante, digamos, emancipatório. Assim. Quer responder? Eu posso falar. Uma coisa é o seguinte, tem um fenômeno que ultrapassa, evidentemente, o campo da arte, que é um fenômeno histórico a partir da década de 50, 60, que é o deslocamento brutal, já que estamos no Marx aqui, valor de uso, valor de troca, que é o deslocamento brutal da produção de valor do trabalho convencional para o trabalho intelectual, né? Essa máquina aqui, vagabunda, tem mais capacidade de processamento do que a NASA tinha quando mandou um homem à Lua. E, evidentemente, o valor dela, o valor de mercado dela é determinado pela quantidade de trabalho de conhecimento aqui dentro. O trabalho manual convencional para executar, para construir essa máquina é absolutamente banal, é um percentual mínimo do valor dela que contém. Quando se transforma o trabalho intelectual na principal força de trabalho no universo chamado moderno contemporâneo, dos anos 50 para cá, quem é o trabalhador intelectual por excelência? Que ainda preserva alguns resquícios de uma tradição de fazer alguma coisa com autoria. Porque isso aqui não tem autor, né? Isso aqui é um coletivo de doutores e mestres que bolam isso aqui, né? Quem é? É o artista. Então o artista vai produzir a commodity por excelência nesse mundo em que o trabalho intelectual é o trabalho que domina o mercado de trabalho. Porque ele é o paradigma de todos os trabalhadores. Ele produz uma obra única, que é a obra que ele assina, ao contrário de um satélite flutuando lá no espaço, que é produzido por um coletivo de intelectuais. Então eu acho que uma das razões de ser desse deslocamento brutal da questão do valor da arte, e a arte ocupar a cena que ocupa hoje, eu acho que se deve a esse deslocamento do trabalho, da produção de valor do trabalho convencional para o trabalho intelectual, que hoje ocupa uma proporção que, evidentemente, antes da Segunda Guerra Mundial não era a mesma, e no século XIX muito menos. Quer dizer, o horizonte no qual Marx escreveu o Capital, historicamente não existe mais, é outro horizonte histórico. Ele não poderia atribuir ao trabalho coletivo de uma fábrica de tecidos inglesa o papel importante de organização ou a situação da classe operária na Inglaterra do Engels. Seria uma situação inteiramente diferente. Você vai lá em Seattle ou vai lá em Cupertino e visita a Claris, né, a casa de software house da Apple, você está vendo ali não é um bando de gente massacrada pelo capitalista hediondo. Ele está sendo explorado por uma taxa de produção de valor muito mais elevada do que qualquer cara do canavial no interior de São Paulo. Ele produz muito mais valia para o proprietário da Apple, para os proprietários da Apple, do que qualquer cortador de cana. O cortador de cana produz um percentual mínimo de valor hoje comparado com o que um engenheiro da indústria de informática produz. Esse é o verdadeiro trabalhador explorado no capitalismo contemporâneo, pela taxa de mais-valia que ele produz, se o nosso horizonte for o marxismo. Ele deve ser, eu acho. Agora, outra coisa que eu queria falar, desse paradigma da arte ocupar esse lugar, isso tem consequências muito grandes. Muito grandes. Eu me lembro que em 2001 foi um escândalo na Bienal de Veneza, um trabalho temporário custar $1 milhão na Bienal de Veneza. Era uma piscina que um artista fez e foi severamente criticado que uma obra que fosse durar somente 3 meses custasse $1 milhão para depois ser destruída. O Olafur Eliasso, que o Lourenço citou aqui, fez uma cachoeira embaixo de uma ponte lá em Manhattan, há poucos anos atrás, em 2008, que custou 20 vezes mais que essa obra, mais de $20 milhões, e durou 3 meses também.
Então, realmente há algo que se passa na esfera de uma relação promíscua entre o trabalho de arte, que deveria ter primordialmente uma produção cognitiva específica, no sentido do Argan, né? Específica, aquele é um conhecimento específico produzido ali, que passa a ter uma relação muito promíscua com o mercado. E aí isso daí complica as coisas tremendamente, porque, bom, esse é o problema. Primeiro, o segundo lugar, outra coisa que não pode acabar, tem que acabar de uma vez por todas, é essa história de que Kant não vale nada, que teoria do valor não vale nada, que a gente não pode atribuir valor às coisas. Eu gosto muito do Francisco Bosco, os pactos são valorativos, são contingenciais e locais. Eu acho que não é bem assim, porque eu acho que quando toca a nona de Beethoven em Tóquio, quando toca a nona de Beethoven em Chicago, quando toca a nona de Beethoven em Singapura, quando toca em Ribeirão Preto, todo mundo reconhece ali uma obra de arte. Quem não reconhece tem o coração do lado errado. Então, esses pactos valorativos, locais e contingenciais, servem para a gente justificar a importância de um baile funk, mas não servem para abolir que certas obras de arte transcendem efetivamente valores locais e constituem ainda aquilo que Kant chamava de subjetivo universal, que é reconhecido imediatamente quando você está presente diante dele. Bom, também acrescentar alguma coisa. Tem um outro valor que acho que a gente tem que levar em consideração para a arte do século XX, que é muito importante, e que está ligado a um fato que é posterior a Marx, então, obviamente não está em Marx, é que a partir de meados de 1880, a despesa de distribuição, propaganda e venda dos bens passou a despesa de produção. Quer dizer, se gastou mais para estimular a venda, a distribuição. É o momento em que começam a surgir as lojas de departamento em Paris e depois nos outros países. Então, além do valor de trabalho e do valor de uso, começa a aparecer um valor de display, eu diria, né? Um valor de apresentação, né? Que é como o produto aparece na loja de departamento. E o produto aparece na loja de departamento de maneira de ser um objeto de desejo que ponha entre parênteses e faça desaparecer tanto o sistema de produção que produziu, quanto o uso. Isso não é o uso o problema, né? A utilidade, né? Você tem que comprar independentemente da utilidade. O romance magnífico do Zola, que se chama Le Bonheur des Femmes, A Felicidade das Damas, que é o nome de uma loja de departamento, que descreve exatamente esse processo, né? Com aquela precisão verista dele, realista dele. Mas eu acho que grande parte da arte contemporânea se baseia sobre uma reflexão sobre esse valor de display mesmo, de apresentação da pop evidente, mas em grande parte, né? Ou seja, a ideia de um valor de apresentação, que qualquer objeto pode ser extraído de um fluxo de objetos e apresentado de maneira a ela adquirir um valor diferente, né? E isso obviamente demanda um consenso, é o objeto qualquer no sentido que Mateus disse, enfim. Tem uma outra questão de valor que está se colocando muito mais recentemente, que é um valor estritamente financeiro, né? Um valor especulativo, que acho que é muito forte na produção recente. Esses aumentos de valores absurdos de que estava falando Paulo Sérgio tem a ver com isso, né? E um exemplo que eu acho muito claro disso é os fundos de investimentos em obra de arte, né? Que você compra não uma obra de arte, portanto não tem nenhum prazer estético, né? Você compra porcentagem de obras de arte que estão guardadas em galpões em cidades, aqui imagino da Baixada, na periferia de São Paulo. Eu já fui visitar um desses galpões, que é um enorme galpão, que está guardado tudo em caixas, em Cotia, um lugar, enfim, bem longe de São Paulo, onde não tem nada, assim, não sei esses galpões, alguns são industriais, não é esse. E os únicos que veem as obras, a não ser em exposições que esse fundo de investimento organiza, estimula a publicação de livros, enfim, são os caras que trabalham lá. Então você pode abrir essa caixa e faz, essa gostou muito. O único que de fato gostou.
É o cara de macacão, que é o único que vê os quadros. Que fica transportando, abrindo. E isso é, de fato, uma questão que, digamos, me inquieta um pouco, porque a obra aí desaparece completamente, que permanece só o valor da obra, né? A obra em si não tem mais, né? Não existe mais. O que existe apenas é uma cota, né, que você vai especulando na bolsa, e obviamente o fundo de investimento investe no sentido, organiza livros dos artistas, para valorizar, né, aqueles tipos de livros que estão saindo muito, começou a Tasken com aquele Art Now, né, que são os artistas que vão valer nos próximos 10 anos, né, que é um pouco uma espécie de processo, uma espécie de catálogo de duty free para colecionador, na verdade. Só o fato de estar lá já valoriza, né, então é toda uma política para entrar lá dentro. Esse, de fato, eu acho, é um processo preocupante que a gente teria que começar a pensar seriamente do ponto de vista crítico. Fiquei interessado, pegando carona nisso, Lourenço, essa questão do fundo de investimento, mercado financeiro. Todo mundo aqui já falou, todo mundo nessa mesa falou a palavra valor, mercado, mercadoria. Para quem viesse de fora, chegasse aqui a achar que isso era um debate sobre economia e não sobre arte. Me teve uma frase do Mateus que me impactou muito, né? Você falou, Mateus, que não é tanto uma questão da arte virar mercadoria, é do mundo das mercadorias virar arte. E isso é uma perspectiva que me parece bem interessante. Isso é uma perspectiva bastante atual, que está acontecendo agora, nos últimos 10 anos, em termos de não mais um sistema da arte, mas sistemas de arte que se propõem a serem sistêmicos. E aí, Paulo Sérgio, interessante você falou sobre o Lafur e Eliasson nesse contexto, né? Que uma obra do Lafur tenha custado não sei quantos milhões, e, no entanto, ela é efêmera, tem uma duração efêmera, mas o Lafur certamente se defenderia dizendo que a proposta não era a permanência da obra, mas sim colocar em ação toda uma rede de relações sociais e econômicas em torno daquela obra, né? Como, aliás, já é uma tradição na contemporaneidade, pelo menos desde o Cristo e Jean-Claude, que tinha a proposta explícita de que a obra não era a obra era a rede de relações em torno da obra. O que me interessa perguntar para vocês, colocar essa pergunta para vocês três, diante dessa economia, do investimento numa economia do espetáculo, da arte como mercadoria, será que estamos diante de uma estetização do sistema produtivo? Será que é isso, em sua essência, em relação a mão de obra produtiva, a produção de obras está sendo estetizada para essa nova era que nós estamos ingressando? Essa pergunta que eu queria colocar para vocês três. Quem quiser. Eu acho que não, assim, principalmente aqui no Brasil, onde o trabalho é recalcado, né? O trabalho aqui nunca é exposto. A gente tem entrada de serviço, está aí provando para isso. Assim. E em qualquer exposição que o trabalho físico apareça, a coisa é sempre colocada como se não tivesse trabalho. Então acho que acho que a palavra não é exatamente uma estetização da produção do trabalho, mas difícil definir, assim, mas não, com certeza não é da produção, porque se essa produção ficasse visível, isso sim talvez seria interessante. Mas ela não, a maior parte do tempo ela é recalcada. Você não pode ver operário, você não pode ver. Você está pensando na parte física. Mas é produção, né? Assim, tá tudo envolvido nisso. E essa parte eu acho que não é estetizada, porque pelo contrário, assim, é sempre colocada fora das relações sociais, assim, como se isso estivesse fora desse mundo. A condição de estetizar o negócio é sair desse mundo e não que talvez fosse ser visível se fosse mais interessante. Você tocou em exemplos interessantes aí, quando você lembrou Cristo e Jean-Claude. Cristo e Jean-Claude tinham a intenção de fazer trabalhos bonitos. Eles diziam, nós queremos que o resultado do nosso trabalho seja belo. Uma palavra quase banida do vocabulário da arte contemporânea. Nós queremos que o resultado seja bonito.
Segundo lugar, tem uma dimensão independente de estética artística no trabalho da Jeanne-Claude, que é um trabalho político e ético, questão ética. Todo trabalho é temporário dele, sim. Todo trabalho era necessariamente reciclável. Eles não aceitavam material não reciclável. Segundo, não existia possibilidade de trabalhar gratuitamente numa instalação deles. Projetos monstruosos, como aquele de embrulhar o Reichstag, ou atravessar uma cortina por milhas de quilômetros e quilômetros e quilômetros pelos vales da Califórnia, todas as pessoas que trabalhavam ali trabalhavam remunerado. Terceiro e mais importante, não tem Lei Rouanet, não tem patrocinador. Eles financiavam o próprio trabalho com a venda dos projetos durante 5, 10 anos. Eles vendiam os projetos e financiavam o trabalho e não aceitaram nunca um patrocinador. Até para usar o Central Park, eles pagaram um FII à Prefeitura de Nova York. E não foi barato, não. Então, isso não tem nada a ver com a questão estética do valor do trabalho do Cristo e Jeanne-Claude, mas tem a ver com a questão de uma ética que acompanha esses artistas, que é muito diferente do senhor Olafur, quando fez a cachoeira, que eu prefiro Niagara Falls ou Sete Quedas no Iguaçu, quando ele fez aquela cachoeirinha de M, embaixo, para um brasileiro que conhece as Sete Quedas do Iguaçu, ou um americano que conhece Niagara Falls, pelo amor de Deus, aquilo não é nada, né? Então, quando ele faz aquela cachoeira e gasta lá 20 milhões de dólares, ele foi financiado, quando você descobre, pesquisando no New York Times, foi financiado pelas empresas do próprio prefeito de Nova York. Ele foi patrocinado, sim, pelas empresas do prefeito de Nova York. Entendeu? Mas usou ainda 5% dos fundos do National Endowment of Art para financiar a obra. O que eu sei é que aquela cachoeira pagava algumas milhares de bolsas de arte para artistas trabalharem durante 2 anos. O valor da obra dele. Quando você divide em bolsas de arte distribuídas nos Estados Unidos, dá alguns milhares de bolsas de arte que foram consumidas ali. Esse mundo tem alguma coisa troncha, como se diz lá no Nordeste. Algo está trocado. Quando um de Kooning, uma pintura do de Kooning, custa 10% ou 20% do valor de uma fotografia do Andreas Gursky, que faz uma tiragem de 10 exemplares e vende cada exemplar a 10 milhões de dólares da sua fotografia. Então, há algo esquisito no ar. E essa esquisitice contemporânea, que é onde tudo é possível, tem aquela questão da resposta do Agamben, tem a ver com a resposta do Agamben que o Matheus citou aqui. Deus não morreu, está aí vivinho, é o dinheiro, porque há inversões nítidas de valor nessa questão da arte contemporânea. Bom, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que talvez essa época da estetização do valor já passou. Quer dizer, o que caracteriza o valor financeiro recente é que não precisa nem passar pela estetização. A obra tem um valor, esse valor tem uma cotação, a obra nem precisa ser mostrada. Né? Ela permanece uma garantia como um fundo de ouro no Fortenot antigamente. Né? Está lá, você sabe, está lá, não tem valor. Isso serve para operações financeiras feitas em cima dele. Em relação a esse esvaziamento, eu acho que tem alguns artistas, eu acho que o Olafur Elias é um deles, o Anish Kapoor também, enfim, que reagem com uma espécie de hipertrofia sensorial. Né? A cachoeira, de fato, não deu muito certo, mas em outros casos deu mais certo, o Sol, a Tate, enfim. Ou seja, a obra, e de alguma maneira até o último Serra, acho que isso. A obra tem um tal impacto sensível, né, que não pode negar a existência dele. Né? Você vai lá e fica absolutamente atropelado pela obra. Né? Ou a tal caráter ilusionista no caso do Kapoor, enfim. Aí, nesses casos, de fato, é uma reação. O problema é que essa reação
estética, que é muito forte, é uma maneira de escapar, eu acho. Honesta, de certo. Também não estão pondo problema. De escapar dessa armadilha, né? De criar alguma coisa seja fora, que tenha o caráter de uma experiência, né? Que não possa ser simplesmente quantificada. Assim como outros artistas fazem isso, numa atenção às coisas de outra ordem, como Francis Alves, né? Que cada um entra num tornado, né? Aquilo é inegável, né? A Tacitadinha, aquela atenção nas coisas quase monástica que ela tem, enfim. As narrativas do Kentridge são tão afabulatórias, né? Acho que são todas estratégias de escapar dessa armadilha. Agora, o problema, no caso, por exemplo, do Olafur Eliasson, acho, é que é quase uma montanha-russa, quer dizer, é um impacto sensorial muito forte, mas que não produz discurso depois, né? Quer dizer, ele tem muita qualidade, mesmo tem um trabalhinho agora recentemente na Casa de Vidro da Lina Bobardi, que ele pegou aquele suporte Lina Bobardi e transformou em espelho medalha. Você vê que ele tem muita qualidade estética, ele sabe trabalhar o material. Mas acho que o problema de alguns desses artistas é que justamente isso não vira história, né? Não vira um impacto imediato. Prefiro talvez artistas como Kentridge, como Tacitadinho, como Francis Alves por causa disso. Isso era a reserva que eu tinha sobre o Eliasson. Eu queria ainda retomar essa pergunta por uma outra perspectiva. Eu fiquei muito fascinado com esse armazém em Cotia. Gostaria muito de ir lá, quero o endereço. Essa ideia de uma mercantilização pura, né, nesse caso, fundo de investimento, a arte que nem é vista, praticamente está apagada. E você falou, Paulo Sérgio, dessa tendência que acontece hoje, de tudo vira mercadoria. Acho que foi essa a fala que você falou. Agora, isso me remeteu a uma fala que você falou na primeira rodada. Você falou que tem coisas que não valem na arte contemporânea, né? E você citou o exemplo da arte popular. Eu acho que tem outras expressões artísticas que todos nós conhecemos, não vou citar nomes, que também, por algum motivo, não se transformam em mercadoria, ou pelo menos não em mercadorias valorizadas da mesma maneira que essas mercadorias que a gente vem discutindo até agora. Então, essa não mercantilização, a possibilidade de que algo não tenha valor, ou não tenha um valor expressivo, me parece um ponto cego nessa argumentação que a gente está gerando aqui. E eu queria justamente dirigir essa pergunta a você, porque eu acho que ela é da tua fala. Não, eu acho que, em primeiro lugar, não tem nada contra ser mercadoria. Eu contra ser mercadoria de baixo valor poético no campo da arte. Que seja mercadoria, tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu situo aqui é que certos trabalhos, na arte contemporânea, na cena que eu assisto hoje, que eu observo hoje, certos trabalhos não têm lugar ao sol. Os trabalhos que operam na esfera da delicadeza, hoje eu fui visitar um ateliê de um artista que faz aguadas mínimas, lindas, maravilhosas. São séries de aguadas, muitas com nanquim, tudo. Impossível essa mulher ser convidada um dia para uma Bienal. Ela está numa esfera de delicadeza, de precisar de um olhar cuidadoso, porque aquela obra nos olha com muito cuidado. Então, ela solicita esse olhar cuidadoso, que evidentemente aquilo ao lado de uma fotografia do Andreas Gursky desaparece, porque a fotografia do Andreas Gursky ou tem 7 metros de altura por 3,5 metros de largura, ou tem 3,5 metros de altura por 7 metros de largura. É uma monumentalidade que é de uma visibilidade evidente, como os trabalhos muito inteligentes de luzes, como você notou bem, não deixam um resto reflexivo, mas vi trabalhos do Olafur Eliasson de ocupação de espaço com luz maravilhosos, interessantíssimos. Agora, esses trabalhos estão privilegiados nesse universo atual, porque há uma espetacularização
das obras de tal forma, com as instituições preparadas para ser um novo espetáculo. Acho que a Luísa até leu um texto meu que ainda não foi publicado, que eu tenho que refazer, mas eu lembrava nesse texto a Luísa Mello, que eu estou falando. Em 1952, o maior espetáculo da Terra, né, The Greatest Show of Earth, dirigido por Cecil B. DeMille, ganhou o Oscar de melhor filme. No título habitava uma ambiguidade. Quem era o maior espetáculo da Terra? O circo, tema do filme, base de seu enredo, ou a própria obra cinematográfica? O circo podia ser apresentado para o consumo de massa como o maior espetáculo da Terra ou o próprio cinema. Passados 60 anos, jamais um filme de Hollywood seria apresentado da mesma forma. Os circos migraram e foram deslocados para instituições muito mais complexas e sofisticadas que aquelas que nas periferias das cidades abrigavam a vertigem dos trapezistas e a tristeza dos palhaços. Os filmes podem ser alugados pelo controle remoto, sem o espectador sair de casa. E, pelo menos no Brasil, cada vez mais salas outrora de cinema abrigam igrejas de diferentes seitas cristãs. A indústria cultural ficou mais complexa e conseguiu introduzir a arte na indústria do entretenimento. Hoje, o maior espetáculo da Terra é o Museu de Arte, no qual se apresenta o grande circo contemporâneo. A Tate Modern, o Boburg, o Louvre, o MoMA, o Metropolitan e seus milhões de visitantes anuais, em Otinha em breve. Uma obra de arte jamais será o que era no seu momento moderno. Eu acho que as condições de visibilidade, de fruição estética e as questões da visibilidade estão profundamente transformadas no mundo de hoje. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, eu entrava na sala da Tate, onde estavam os góticos, e ficava horas lá, praticamente com 3 ou 4 pessoas passando na sala, no máximo, durante aquelas horas. Hoje, em 5 minutos, passam pelo menos 600 pessoas. É impossível o gótico continuar o mesmo diante dessa multidão que passa diante dele. Isso altera profundamente o regime de fruição da obra de arte. O regime de fruição está alterado pela massificação e, paradoxalmente, pelo que a gente sonhava, pela chamada democratização, entre aspas, da obra de arte. Essa massificação do consumo da obra, porque as pessoas não se interessam, como lembrou aqui a Luísa Duarte na semana passada, ninguém está interessado em saber quanto tempo uma pessoa fica diante de uma obra de arte. Eles estão interessados em saber quantos passam na roleta para pagar a conta, para prestar conta para os patrocinadores. Então interessa que a primeiro ano da Tate Modern, que esperava 1 milhão de visitantes, teve 5 milhões de visitantes. Isso que foi importante para a Tate Modern, ter 5 milhões de visitantes. Agora, o que essas pessoas viram, quanto tempo ficaram lá diante do rótico, apreciando o rótico, está pouco se lixando. Nessa situação, eu acho que o regime de fruição e o estatuto mesmo da arte está sendo profundamente alterado. Eu queria, para aprofundar a provocação aqui, queria lembrar uma historinha de historiador da arte. Em 1879, teve a exposição de Salão de Belas Artes daqui do Rio de Janeiro, 600 mil visitantes em 2 meses. A atração principal foi uma obra muito grande, a Batalha do Havaí, Pedro Américo, 11 metros por 5, se não me engano, 11 por 5, alguma coisa assim. A grande questão era justamente visitante. A gente sabe quantas pessoas visitaram porque eles contaram. Eles contaram, fizeram questão de contar e contaram, alardearam em todos os jornais que a exposição estava cheia, lotada. Então, todas as questões que se levantou agora, Paulo Sérgio, a espetacularização, o tamanho da obra, a perda da intimidade, a perda de um regime de reverência em relação à obra, isso tudo está embutido. É um processo histórico bem mais longo do que a gente, às vezes, admite. Eu queria perguntar para o Matheus, especificamente, como artista, se essa pressão da espetacularização para que a obra se torne visível como mercadoria, se isso é um fator limitador ou um parâmetro transformador em termos da produção artística hoje para você. Eu queria também acrescentar uma pergunta que tem algo me incomodando nessa ideia de espetacularização. Às vezes está parecendo muito próximo do grande formato, ou do grande espetáculo. Eu acho que não é uma questão de escala, certamente, né? Assim,
Francisco Bosco já foi citado aqui. Eu escrevi um texto comentando, por exemplo, como que, criticando uma feira de arte que tem no Rio, de pequenos formatos, né? Um argumento que me parece muito acertado. O problema não é o tamanho da feira, o problema essa feira, o argumento era de que essa feira democratizaria a arte. Não, assim, na verdade você está apenas trazendo uma mesma lógica de mercado para funcionar numa outra escala, mas não está mudando a natureza disso. Assim como, por exemplo, tem outros expedientes que funcionam também. Por exemplo, acho que a arte conceitual que lutou tanto contra o objeto, né, talvez com certo moralismo contra o objeto, instituiu, ironicamente, tornou-se o precedente de algo muito comum também hoje em dia, que é o artista viajar para dar legitimidade a um site específico, a uma performance. Então, é um outro tipo de mercadoria que é a presença do artista também. Nós temos algumas variações, né, sobre esse tema, que eu acho que são interessantes de trazer à tona. Acho que o Matheus também pode... Bom, eu acho que isso certamente não é nenhum limite, nem uma coisa transformadora. É uma situação como está. Não dá para fingir que não é assim. Quando eu falo de acordo, é justamente isso, assim, é aceitar que isso existe e lidar com isso dialeticamente, assim, porque o grande problema é você fingir que isso não existe e adotar uma postura como se você estivesse fora desse mundo. A partir do momento que você se pretende fora desse mundo, você está sendo capturado por ele. A única maneira de você negociar é aceitando que... E também não tendo muito a expectativa do espetáculo, assim, é um pouco isso, assim. Se for trabalho que ninguém entendeu, o problema é das pessoas, não é seu. Existe um moralismo muito grande. Eu discordo um pouco do Paulo Sérgio quando ele fala de gastar 2 milhões com a cachoeira. 2 não, 20. Em nome da liberdade da arte, eu não acho esse problema. Porque eu acho que não tem que ter, nesse sentido, não tem que ter muita regra, assim. São duas coisas muito diferentes, mas o que eu quero dizer é isso: a gente não pode tomar o público como um valorador. E assim, na falta de critério valorador, isso virou um critério. A quantidade de gente que viu, essa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil foram 500 mil pessoas. Isso virou um critério valorador na ausência de um outro. Se você não tem uma crítica falando bom, não existe mais crítica de arte, enfim, o público acabou virando uma das fontes de valor. O que tá, é isso, assim, como cada artista lida com isso. Agora, a grande coisa, assim, é tirar qualquer expectativa disso, e as coisas em arte também, elas acontecem com atraso. Mas você entender sente isso. uma pressão no teu trabalho? Você sente uma pressão de tem pessoas que sentem por mim. Não, tem pessoas que sentem por mim, eu não sinto. Vou perguntar uma coisa, Lourenço. O Matheus estava falando sobre a visão dele de Andy Warhol, é muito diferente da sua visão de Andy Warhol. Eu senti nas falas dos dois essa questão de valorizar o acordo, né, a negociação, como uma parte específica da obra artística, né? O Andy Warhol, a gente poderia dizer que é mais do que um artista relacional, um artista transacional, né? Essa relação de uma arte que é um processo, é uma ação, versus, eu acho que na sua fala e na fala do Paulo Sérgio teve muita valorização da ideia da arte como objeto ainda, como uma obra de arte. Essa expansão da obra para um campo transacional, você acha que isso já passou? Primeiro, eu acho que não é tão diferente, não, a nossa posição. Eu acho, assim, que o que o Warhol faz é uma operação de criar um consenso, né, a partir de um objeto que normalmente não deveria estabelecer aquele tipo de consenso. Porque na arte, inevitavelmente, o valor é consenso, né? Não tem nada que estabeleça porque o Renault do Champ vale tanto, mais que, por exemplo, sei lá, uma outra coisa que poderia ter, do ponto de vista estético, ter exatamente o mesmo valor.
É difícil dizer agora o que está acontecendo agora. Eu queria acrescentar alguma coisa, talvez ajude a responder, não respondendo, mas a gente pode responder aquilo que foi dito antes, para o Sérgio, para o Matheus. Primeiro, estou completamente de acordo com o Matheus sobre o fato que o problema é também os artistas não comprar o jogo. Quer dizer, 500 pessoas é muita gente. Não precisa ser 500 mil. Né? Agora, eu acho que também, desse grande espetáculo da arte que o Paulo Sérgio falava, tem um problema pelo fato que eles são grandes espetáculos, não tanto pelas obras que estão dentro, né? Mas em si. É a Tate Modern, não que tem na Tate Modern. Né? É a Bienal, não que tem a Bienal, né? Que acaba sendo o evento, né? Que acaba sendo a discussão, isso cria essa figura do curador Globetrotter, que é mais um criador de quermesse, de situações do que um crítico no sentido tradicional. Eu acho também que estruturas como a Bienal, por exemplo, está muito ligada a esse período que eu acho que é clássico da contemporânea, ou seja, o período da relação da arte com os movimentos. Né? A época de ouro das Bienais foi a época em que do minimalismo, da arte povera, do Bois, né? Em que a Bienal se reunia essa tribo de malucos e lá dentro acontecia de tudo. Né? Isso até a década de 70, a famosa do Bois, na documenta de Cáceres, das 7.000 pedras. Né? Aquilo talvez foi o auge do Walter de Maria, plantando o prego de 1 quilômetro no chão. Aquele talvez foi o auge desse momento, todo o período do Harold Zeman, né, dos grandes curadores nesse sentido, que conseguiam fazer esse tipo de quermesse, de formação. Depois, isso um pouco se esvaziou, porque desapareceram o movimento, não existe mais o movimento. Então, a Bienal sempre mais tem um caráter classificatório. Se você reparou, é sempre mais interessante sobre as obras singulares, que até tem obras de valor singular, mas a discussão passa mais por isso. Né? Então, eu acho que tem que encontrar, sim, outros canais, outras metodologias. Nós estamos numa fase de passagem, em que, de fato, tem que um pouco fugir dessa espetacularização vazia, né, que é do grande evento artístico. Parece que o evento, a arte só sobrevive porque você consegue montar uma quermesse de milhões de dólares que chama a atenção da imprensa. Você não tem mais crítica de jornal, a arte não é mais notícia. Quando eu cheguei aqui no Brasil, até fiquei surpreso, porque tinha uma exposição do Zé Rezende numa galeria, em 1987, era a primeira página, a página inteira da folha do caderno de cultura. Agora nem se renascer, se lutifica, seria a primeira página. Ninguém tem, né? Tem uma notinha no final. Enquanto discussões sobre instituições artísticas e sobre mercado, tem primeira página. Eu acho que o nosso problema agora, como críticos, como apaixonados, como interessados em arte, é como refocar de novo, fora dessa estrutura espetacular, a questão da qualidade artística. Acho que isso é uma tarefa mesmo. Bom, se Hélio de Sica vai renascer, eu não sei. Reencarnar, eu vejo muita notícia disso por aí. Bom, queria aproveitar para, nesse momento, expandir a discussão e... Bom, nós já temos a primeira pergunta. Quem aqui? Só peço esperar o microfone, por favor. Eu queria comentar vários momentos do que foi falado aí. Enfim, vamos começar. Primeiro, a abertura, quando ele falou da novela Vale Tudo, quer dizer, essa coisa do Vale Tudo, né? Enfim, as coisas que não têm limite, não é? E começou, então ele pegou esse mote tão bem pego da novela, né? Depois o Paulo Sérgio falou do circo. Isso me fez lembrar dos programas de auditório com o Trono Vale Tudo, onde as pessoas tinham o trono do cantor, o trono da bailarina e tinha o Trono Vale Tudo, onde as pessoas faziam performances, vamos dizer, entre aspas, para concorrer ao Trono Vale Tudo. Muitas vezes essas performances tão interessantes,
ou mais interessantes que muitas performances que a gente vê hoje por artistas, entre aspas, contemporâneos. Interessante também colocar essa coisa do Vale Tudo da Arte, que quando colocou o Manzoni, começou a se discutir todas essas coisas. Eu me lembro que quando, no final dos anos 60, eu fui estudar com o Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna, que foi uma das pessoas que fez a minha cabeça e me ensinou a ver arte, que eu fui ver o Salão da Bússola. E no Salão da Bússola eu vi pela primeira vez o trabalho do Barrio, que eu não conhecia, e que era um trabalho que era uma ruptura com qualquer coisa. Ele ficava fora de qualquer padrão estético. Ele arrebentava com todos os dogmas da obra de arte, do objeto de arte. Ele ia até onde ninguém nunca tinha ido, eu nunca tinha visto ninguém ir. É claro, a Lígia Clark tinha feito trabalhos sensoriais, o Hélio também, mas nunca ninguém tinha chegado naquele ponto. Aquilo foi uma coisa que me impressionou firmemente, eu fiquei muito impressionado com aquilo e me tornei amigo do Barrio, enfim, de quem eu sou amigo até hoje, de quem eu tenho uma coleção importante, mas não é o caso, mas o Barrio sempre foi aquela pessoa, quer dizer, ao mesmo tempo, maldita pelo mercado, ele sempre cagou para o mercado, ele sempre cagou para o institucional, ele sempre fez o trabalho dele completamente alheio a tudo, né? A todos esses parâmetros de Posso mercado. Né? Passar para a pergunta, por favor, porque a gente tem pouco tempo. Sim. Desculpa. O que eu queria colocar é o seguinte, até que ponto, quer dizer, você pode valorar o que é uma produção contemporânea de verdade, ou uma produção contemporânea que é uma coisa de puro risco, quer dizer, como é que você pode valorar, como é que você pode colocar preços, como é que você pode discutir os caminhos do mercado? Eu sou uma pessoa que trabalha com o mercado. Então, feito o Paulo Sérgio fala que um Gursky custa 10 milhões de dólares, entendeu? E um Guild custa $1.000, sabe? Então, como é que você pode ter esse tamanho de distorções no mercado, sabe? Como é que você pode explicar isso? E eu queria que o Paulo Sérgio respondesse. Eu acho que as coisas valem porque tem alguém pagando por elas, né? É claro, o André Augusto não botaria 10 milhões se não tivesse alguém pagando 10 milhões de dólares por uma cópia da série de 10. Agora, eu acho importante aqui, você fala do Barrio, quando você fala dessa... Há trabalhos transgressivos e há trabalhos que ainda atritam, mas são cada vez na arte contemporânea, mas cada vez menos frequentes a favor desses trabalhos que eu chamei da espetacularização e que tem a ver também com escala, por causa da questão da visibilidade que ele adquire no espaço físico do museu, da instituição, e ele foi muito bem lembrado a Batalha do Havaí. Agora, quanto à contagem do público daquela época, dizer que teve 600 mil visitantes, contaram, eu fui curador da Bienal do Mercosul e diziam para mim que tinham 1 milhão de visitantes à Bienal. Ora, a região metropolitana de Porto Alegre tinha 3 milhões de habitantes. A região metropolitana, o município de um pouco mais de 1 milhão, significava que 1 em cada 3 pessoas da população de Porto Alegre tinha ido à Bienal. A gente tem que ver qual era o registro de censo, estimativa de população do Rio de Janeiro na época. 600 mil. 600 mil significa que a população significa que todo mundo foi à exposição. E isso a gente sabe que não é nem para levar. Agora, essa questão da Batalha do Havaí, eu queria lembrar ao pessoal que está aqui, é interessante ler um romance do Gonzaga Duque chamado Mocidade Morta. Que o pessoal via a Batalha do Havaí, mas o que deixava de ver por ver a Batalha do Havaí? Exatamente a grandeza de toda uma pintura, de uma arte que se tornava invisível, porque o que era visível era Vitor Meirelles, Pedro Américo, Ética Terva, né? Esse é que tinha uma visibilidade monumental
realmente o tamanho. É impossível entrar no Museu Nacional de Belas Artes. Você pode passar distraído por um Castanheto, mas é impossível não ver batalha. Coisas assim, tudo a favor de eventos temporários. Só acrescentando que a gente teve, inclusive, um momento recente em que houve uma política cultural explícita do Ministério da Cultura investindo na valorização da obra de arte no mercado internacional. Promover isso, que é um contrassenso completo desse ponto de vista de museus que não tem nem como comprar acervo. Mas, enfim, só um dado a mais. Estou achando bastante sintomático aqui que numa mesa discutindo mito, vale tudo na arte contemporânea, até agora discutimos basicamente valor, mercado, finanças. É bem sintomático da nossa época que o vale tudo seja interpretado pelo viés do valor, o valor econômico principalmente. Acho que a apresentação do Matheus foi a única que tocou na questão do vale tudo de um modo mais geral, né? O vale tudo sexual, moral, criminoso. Eu pergunto se não tem alguma pergunta do público não relacionado a mercado financeiro. Sim, você... Na verdade, eu achei a fala... Foi. Achei uma parte da fala do Lourenço muito interessante, que você fala que a estética e política hoje encontram separadas, tipo, não teriam uma força. Ao mesmo tempo, me lembrou uma onda que vem desde o Rancière, mais ou menos, muito forte, que afirma que estética é política, né? Mas também num sentido paradoxal, porque para ele a estética seria do dissenso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque o Rancière, a estética e política do Rancière, dentro do que ele chama de regime estético da arte, tem a ver também com a coisa de vale tudo, também qualquer coisa desse regime que implode e que passa a ter uma não hierarquização das coisas, ou seja, a política dele, a estética também estaria nessa esfera mais ampla do que seria válido, mas numa escala de valor estético, né? Não qualitativo. Bom, o meu primeiro problema é que eu não estou muito convencido dessa história do vale tudo. Quer dizer, é que, de fato, o problema da arte é que não dá para dizer antes o que vai valer. Portanto, na situação contemporânea, a gente está sempre numa situação não prescritiva, digamos, né? Mas eu não acho que esse momento é um momento especificamente mais livre, digamos, desse ponto de vista, do que o momento anterior. Tanto que, a meu ver, os espaços de uma atividade criativa estão mais estreitos do que 100 anos atrás, do que mais largos. Tem a necessidade, por exemplo, que toda obra se posicione em relação ao sistema da arte, né? Você não pode simplesmente repetir, seguir um cubista, né? Se você é um quadro cubista, não precisava rediscutir o sistema da arte com o seu trabalho. Hoje, isso não faz sentido, né? Se isso já foi feito, né? Ele já colocou uma questão, já teve uma atitude política estratégica. Toda obra de arte tem que ter essa função política estratégica, né? Tem que ter mesmo, eu acho, né? Faz parte do período contemporâneo. O que significa que é sempre mais difícil fazer arte, do meu ponto de vista. Portanto, os espaços estão mais estreitos, né? Agora, eu acho que toda arte moderna é arte política. Isso desde Baudelaire, né? No sentido que justamente a ideia de colocar o moderno, quer dizer, atual, atitude estratégica, a comparação que Stendhal faz entre Rossini e Napoleão não é ingênua, né? Os dois fazem uma ação aproveitando o momento, aproveitando a ocasião, né? Que muda o equilíbrio no momento, né? Então, de fato, isso é uma dificuldade para a gente, crítico também. Quando você vai avaliar uma obra, acaba de ter que avaliar o significado que ela tem numa situação, portanto, fazer uma avaliação da situação do momento, né? Por isso a gente escampa muito na discutir o capital financeiro, discutir a relação institucional, porque a obra se define não mais agora internamente por características formais, mas muito pela posição que ela ocupa dentro de uma estratégia, né?
dentro de do questionamento que ela coloca, em que ela coloca o sistema. E isso é a grande dificuldade, não é a maior liberdade, né? Isso é o desafio que é mais difícil hoje que no passado. Agora, eu acho mesmo que não tem mais uma relação imediata, natural, instintiva entre mudanças sociais ou políticas e mudanças estéticas. Isso teve muito na década de 60 e 70. Hoje eu não vejo esse diálogo como se dando naturalmente. Pode ter uma ou outra coisa que você encontra, mas não tem mais essa relação. Tinha uma outra pergunta. Não, tinha uma pergunta ali atrás, não tinha? Mas fala. Deixa eu. Então, vai lá. Quem é? A Elisa queria fazer uma pergunta. Pedro, ela e... Vamos pegar 3, senão não dá tempo. Pedro, ela e ele atrás. Eu vi umas críticas sobre o tempo que se gasta hoje diante de uma obra nos museus. Aí a minha pergunta é se a arte contemporânea ela é mais democrática, no sentido de que, por exemplo, com uma obra dessa que foi exposta, uma lata com o excremento do artista, não é necessário tanto tempo para se fruir. A arte contemporânea para todos já foi, né? Alguém quer responder essa pergunta? Vai fazer uma? Vai fazer todas? A gente faz todas, né? Vamos fazer todas aqui. Boa noite. Eu queria só perguntar, quando você fala, Paulo Sérgio, de densidade poética, porque o que seria o que você entenderia por densidade poética? Porque Densidade poética? Densidade poética. Porque, por exemplo, eu folheando uma revista que eu peguei no Parque Lage, chamada Pisiagrama, eu vi umas obras em concreto armado, que é um suporte que eu nunca usaria. Eu achei lindo, assim, achei impactante, achei intenso. Então, para você, tinha densidade poética. Pois é, mas o que eu quero dizer é, tipo assim, o que seria essa densidade poética? Porque, tipo, se isso, eu percebo, assim, você me corrija se eu estiver errado depois, mas eu percebo que esse teu comentário vem como um critério valorativo estético para a obra, mas se a densidade poética é subjetiva, não sei, parece que se retro implode, assim, tipo, porque o que então desqualifica um trabalho e qualifica um trabalho, se a densidade poética seria subjetiva? Não, agora Pedro e Eliana. Elisa, não quer fazer a sua? Elisa, vou passar também. Não sei se a minha pergunta vai ser um pouco vasta no que ela coloca, mas eu fiquei pensando um pouco no que o Matheus falou agora há pouco. Acho que parar um pouco de discutir a comparação financeira do valor entre o de Kooning e sei lá quem. E a reação do Paulo Sérgio foi um pouco dizer, mas isso é o mundo que a gente vive. Mas a minha sensação do que o Matheus estava dizendo era assim, isso fala do mundo que a gente vive, não do de Kooning. Quer dizer, em algum momento a gente tem que parar também de só falar do mundo que a gente vive nesse sentido, do valor que ele impõe, e também pensar o de Kooning e falar qual é o sentido estético, a densidade poética daquilo. O Matheus também chegou a falar uma frase que passou como se não fosse nada, eu achei que ia haver alguma reação, mas que a crítica de arte acabou. Outrora a crítica de arte dizia que a arte tinha acabado. Agora o artista está dizendo que a crítica de arte acabou. Não estou reclamando, estou achando só que era uma... Porque acho que parte do que também cabe à crítica de arte é justamente fazer isso. Fazer isso que depois, para mim, volta na sua fala, que é pensar o de Kooning e o valor dele, que não é simplesmente a discussão sobre o equívoco de atrelar o valor estético dele ao valor mercadológico. É evidente que isso pode coincidir ou não. Isso é fortuito, me parece, nesse sentido. E a discussão, como o Rafael frisou, me pareceu caminhar muito para essa discussão do mercado, do valor em relação ao mercado. E deixou um pouco para trás, eu pensei muito no início da fala do Lourenço, um pouco mais, uma preocupação mais estética, nesse sentido, estou chamando assim vagamente, mas
porque eu acho que a pergunta que para mim ficou é: o Vale Tudo, ele é prioritariamente, o Vale Tudo da arte contemporânea enquanto mito, ele é prioritariamente atrelado à questão do mercado? Ou não há razões intrinsecamente estéticas de uma problematização do valor? Não há também um problema que é estético mesmo? Aí, a minha impressão, só uma última coisa, a minha impressão foi que quando isso pegou mais firme, tanto Paulo Sérgio implicitamente quanto Lourenço explicitamente recorreram, o que me dá uma grande alegria, a uma referência que não é propriamente contemporânea, que foi a filosofia do Kant, né? E o juízo estético no Kant. Mas a pergunta é essa. Então deixa eu resumir as 3 perguntas para a mesa. Acho que não dá tempo de muito mais, não. Nós temos 10 minutos só. Vamos colocar uma última rodada para os 3 participantes responderem. Mas resumindo as perguntas de forma muito brutal, eu diria que os 3 pontos em questão são mercado, densidade poético-discursiva e democracia. Então, aos 3. A crítica morreu. A crítica morreu. Como historiador, a crítica morreu mesmo. Mas justamente o problema é esse, assim, que toda essa discussão sempre resvala no dinheiro, ou seja, um sintoma de que é o mundo em que vivemos, assim. Mas eu gostei da colocação do Pedro, assim, que a gente imediatamente hoje olha para um trabalho de arte e pergunta quanto custa. Já é o valor social da arte está aí, não imediatamente, mas na maior parte do tempo associado a isso. E o que eu estava querendo colocar na hora que o Afonso falou é isso: a gente tem que parar de discutir preço. O preço tem que virar um assunto privado, assim, do valor de uso do colecionador. Isso não tem que ser não tem que ter um valor de uso para quem está indo no museu ver coisas, assim. É um pouco isso, assim, que eu acho que enriqueceria um pouco mais a discussão, a gente entender como se dão esses processos, do que tentar retomar. O Voltaire fala uma coisa muito bonita, que o mercado de arte não é o espelho da arte. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Bom, a questão o caráter subjetivo da experiência estética é uma coisa que nós aceitamos. E a gente chama, vamos tentar, o que seria a gente chama de arte cultura num tal estado de condensação, mas tão condensado que deixa de ser cultura para ser arte, né? E isso goza de uma coisa que é chamada evidência. Para certas pessoas, se torna evidente que está diante de uma obra de arte. Para outras, não. Passa desapercebido. E as pessoas podem ser felizes, criar família, educar a família, sem nunca ter tido uma experiência de uma obra de arte. As pessoas podem morrer felicíssimas. Não é obrigado a gostar de arte, de ter experiência estética. O ser humano pode criar família, educar seus filhos e passar desapercebido para ele com uma sonata do Beethoven, ele nunca ter escutado na vida, nunca ter tido essa experiência, uma pintura do Cézanne, ele nunca ter visto, absolutamente não é uma obrigação. Agora, quando a pessoa tem uma certa experiência e que se encontra diante dessa coisa que é evidente que é arte, que não é cultura mais, não é uma coisa comum, ele passa, repetindo essa experiência, evidentemente, ter um certo prazer com isso. E não deixa de ser de caráter subjetivo. Disse o Kant que certas obras alcançam o universal subjetivo, que é um certo consenso, que é aquilo que eu dei o exemplo da humanidade aqui, toca a mesma sinfonia do Beethoven aqui, ali, há um consenso, não precisa nenhuma demonstração, não se trata de um teorema de Pitágoras, não se demonstra essa experiência. Essa experiência vem a posteriori, depois de você ter experimentado a arte, só isso. Quanto à questão da minha fala inicial, eu tentei mostrar que o Vale Tudo não é de hoje e pertence à modernidade. E a questão principal que eu sublinhei foi a estratégia Dada, como uma estratégia política de produção de anti-arte para questionar uma determinada vigência de um sistema de arte. E ali sim, eu acho que o Lourenço tem toda a razão na fala dela, ali havia uma liberdade que evidentemente que na arte contemporânea não existe. Se eu pensar os 4 anos de Dada, os 6 anos de Dada até 1924, de 1916 a 24, os 8 anos de Dada, houve um exercício
que artista contemporâneo está longe de praticar. Pelo contrário, obedece a rituais muito estritos para poder cumprir o seu roteiro profissional. Faltou falar da crítica. Bom, então eu começo com a crítica, morreu. Bom, eu acho que um pouco o Matheus se referia à função da crítica como mediadora, né, como construtora do valor dentro, por exemplo, da imprensa. Isso evidentemente não existe mais. Crítica de dopê não existe mais. Trabalho crítico, quer dizer, eu, por exemplo, continuo fazendo. Então, bom, não estou muito bem de saúde. Continuando. Eu também acho que valor e preço são duas coisas diferentes. Tem selos que valem mais que Tintoretto. Depende se tiver gente que compra, como disse o Paulo Sérgio. Então, isso não é um problema. Também acho que veterinário não tem que saber preço do bife. Então, eu também crítico não preciso saber quanto custa a obra. Isso é um problema do marchand, né? Agora, eu acho que as questões que a gente colocou aqui também têm mais alcance. Quando a gente fala do capital financeiro, do tipo de valor da obra que ele constrói, é uma questão que é uma questão estética. É uma questão estética no sentido que, como disse antes, a obra tem que se posicionar em relação a isso. Não diretamente, não é que tem que fazer a crítica ao capital financeiro. Mas, por exemplo, decidir uma outra estratégia, né, que não passa por esses canais, já é uma maneira de se posicionar, né? Estratégia, hoje acho, estratégia em que a obra se mostra, que a obra constrói seu próprio trabalho, do meio do trabalho, é uma parte do valor estético da obra, muito mais que no passado, né? Em que as estratégias eram dadas, você fazia quadros, ou esculturas, enfim, né? Hoje em dia estamos num momento de transformação em que essa questão está na mão dos artistas. Os artistas têm que se posicionar em relação a isso. Então é muito difícil separar as coisas. Eu acho que também Rafael foi um pouco sacana, porque ele que conduziu para a discussão até aqui. Então, montou um pouco a armadilha para a gente. Só um pouco. Por muito, mas é um pouco, mas estou sendo muito. Tá bom, então era isso. Bom, acho que já estamos chegando no nosso horário de 9 horas para encerrar aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação do Matheus, do Paulo Sérgio, do Lorenzo. Acho uma mesa extremamente instigante, bem sucedida. Eu convido vocês a retornarem amanhã. Amanhã teremos a Contemporaneidade Global, com Moacir dos Anjos, Roberto Conduru e Nelson Brissac, claro. Minha memória é péssima. Agradeço a presença de vocês e, bom, obrigado. Até a próxima.